Amigos, a gente tem sentido muito forte no nosso coração sobre voltar a falar de algo que a gente falou há muito tempo atrás. Então, para quem está na Poema há algum tempo, sabe que a gente sempre pregou em formato de séries, né? E a gente sempre faz isso. É que as últimas vezes estamos mais no flowzão e tem sido incrível também. Mas essa série que a gente vai voltar, a gente falou isso no final de 2019, começo de 2020. Olha isso. Então já faz um bom tempo. Depois disso aconteceu tanta coisa, né? Jesus, não dá nem para... Vocês são assim também? Eu começo a lembrar, eu falo, mano, a gente ficou 1 ano em casa, brother. A gente ficou 1 ano em casa. 1 ano parado, menos o Will, né, que o Will insiste, toda vez que eu falo a gente ficou 1 ano em casa, eu não parei, então menos o Will, gente, todo mundo fica, o Will não parou, só a informação geral sobre a Poema Mogi, o Will não parou na Poema, então aconteceu tanta coisa, meus amigos, de 2020 para cá, mas a única coisa que não mudou, e o nome dessa série, para quem lembra, se chama Vem e Vê. A única coisa que não mudou foi o nível em que nós fomos forjados em Jesus. A única coisa que não mudou foi a nossa fome por Jesus. Na verdade, ela mudou sim, ela começou a aumentar. Porque quando nós entendemos que tudo aquilo que estava acontecendo em 2020, nós entendemos que a nossa única saída, de fato, se alguém tinha alguma dúvida, a gente entendeu naquele momento que a nossa única saída era Jesus. Não tinha para onde correr, não tinha. Podia fazer o que for, mas a única saída é Jesus. Então essa série Vem e Vê é relacionado a quem nós estamos nos tornando em Jesus. Meu Deus. Vamos lá? Você pode abrir comigo em João capítulo 1, versículo 35? Meus amigos, é tão poderoso o Vem e Vê. É como, vocês vão entender tudo o que está acontecendo, mas antes de começar eu queria falar que foi muito incrível para mim agora, e eu não sei para vocês, mas ver o André ministrando aqui na guitarra, meu Deus do céu. Fica de pé aí, André. Gente, para quem não sabe, quanto tempo já? Mês que vem faz 1 ano que o nosso amigo André estava na beira da morte. Cara, e o que Jesus fez na vida dele foi, meu Deus do céu. Meus amigos, Jesus está fazendo. Jesus está fazendo. Cara, que poderoso ver ele aqui ministrando a Jesus. Jesus trouxe ele de volta para a vida, deu fôlego novo de vida, ele está fazendo coisas que ele não fazia antes. Aí, ó. Que é isso? Meus amigos, Jesus é bom. João capítulo 1, versículo 35, vamos lá. Que é isso, hein? Ellen. A Ellen já está no jeito. Vamos lá. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: venham, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Versículo 39, respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4h da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefás, que significa Pedro. Meus amigos, esse texto fala sobre os primeiros discípulos de Jesus, sobre as primeiras pessoas a qual Jesus falou: bora comigo, vem seguir, vamos lá. E aqui nós podemos ver que André e João, como os primeiros discípulos que tiveram a revelação de fato, quem era Jesus. Eles ouviam falar de Jesus, eles sabiam quem era Jesus, por causa de João Batista. E automaticamente, quando eles viram Jesus, eles tiveram a revelação de quem era Jesus. Mas André e João, eles só conheceram a Jesus por causa de João Batista. Como o Abner falou agora no dízimo, como o Rafa falou ontem no culto dos homens. E quem foi João Batista? João capítulo 1, versículo 23. Vamos ler comigo, um pouquinho antes aí. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam o caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Meus amigos, João Batista estava preparando André e João para se encontrarem com Cristo. João Batista não fazia discípulos para si. João Batista, ele não pegou os dois discípulos dele e falou: não, aquele é Jesus, mas vocês são meus discípulos aqui, vocês vão continuar me ajudando a batizar o povo. E esse talvez é um dos maiores erros das igrejas do mundo hoje. Sabe aquela frase: a igreja é a cara do pastor? Meu amigo, não pode ser isso. Essa igreja não é a cara do Marcinho, não é a cara da Thalissa. Essa igreja não pode ser a cara do pastor. Essa igreja não é a cara do pastor. Oh, que legal. Esse talvez é um dos maiores erros das igrejas nos dias de hoje. Amigos, a igreja não pode ter a cara do pastor. A igreja precisa ter a cara de Cristo. Nós não fazemos discípulos para nós mesmos, mas nós fazemos discípulos para que, se um dia você de fato encontrar Jesus na sua casa, você vai ouvir Jesus, você vai obedecer Jesus, e aí você começa a caminhar sozinho com Jesus e não precisa mais de nós. Vamos lá? Eu não estou falando que o dia que você ouvir Jesus, você sai da igreja. Agora eu sou um desigrejado porque eu escuto Jesus. Não é isso, me entendam bem. Vamos lá, alguém. Amigos, a igreja precisa ser a cara de Jesus. Você está discipulando alguém, se as pessoas estão parecendo com você, você está fazendo alguma coisa de errado. A pessoa precisa parecer com Jesus. Amém? Vocês estão felizes ainda? Continuando sobre André e João. Como a gente falou, André e João, eles conheceram Jesus por causa de João Batista. E aí pensem, imediatamente, quando João Batista virou para André e João e falou: olha quem está passando aqui. Ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Imediatamente, quando João Batista falou isso para eles, imediatamente eles seguiram Jesus. Eles não tiveram problema de abandonar João Batista para seguir Jesus.
Eles seguiram Jesus imediatamente. Eles reconheceram quem era Jesus, porque João Batista estava lá falando: ei, eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus. Eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus. Eu não sou digno de levar as sandálias de Jesus, porque Ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando André pergunta para Jesus aonde Jesus estava hospedado, versículo 38. Ó. Hoje meu TDAH está atacado, eu vou prestar atenção. Estou atento a tudo. Doutora Pamela, tem algum remédio rápido aí? Hoje eu tô. Gente, tem um amigo nosso lá de Juiz de Fora que ele prega de fone, né? Coloca uma música, alguma coisa aqui para não tirar a atenção dele. Mas não é meu caso, tá tudo bem. Então vamos lá. Quando André pergunta para Jesus: ei Jesus, aonde você está hospedado? Que é o versículo 38. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiram, perguntou-lhes: o que vocês querem? Disseram: Rabi, onde está hospedado? Versículo 39, respondeu-lhe: venham e verão. Nesse momento que eles fazem essa pergunta para Jesus, Jesus simplesmente responde com um chamado pessoal para aqueles dois discípulos. Jesus, ele simplesmente fala: ei, vocês estão perguntando, eu sei que vocês estão interessados, então vem logo. E pelo que a Bíblia diz, é isso aí mesmo. Vem. E eles foram. Simples assim. Porque quando nós estamos atentos, o Senhor nos chama e nós obedecemos Ele imediatamente. Jesus fez um simples chamado pessoal para eles. E André e João imediatamente seguiram Jesus. E aí, amigos, aí entra algo sobrenatural e que nos mostra como nós devemos ser. Pensem, André ficou tão empolgado e feliz porque ele encontrou o Cristo, que ele sai correndo para anunciar para os outros. É como alguém que encontrou Jesus, alguém que foi transformado e sai falando de Jesus para todos os cantos. Ei, eu encontrei alguém, eu encontrei o amor da minha vida, eu encontrei o amado, eu encontrei o Deus que curou a minha doença, eu encontrei o Deus que realizou milagres, eu encontrei um Deus que é bom, eu encontrei um amigo. E a Bíblia diz que quando o André sai para falar para o povo, o primeiro que ele encontra, quem que é? Simão Pedro, o seu irmão. E ele diz: Simão, achamos o Messias. E nesse caso, o verbo achar significa encontrar o que estava perdido. Então pense, André desesperado: ei, eu encontrei o Messias, encontra o seu irmão, se depara com o seu irmão, e ele fala: achamos o Messias. Achamos o que nós mais estávamos esperando, achamos o que nós mais estávamos procurando, porque Mateus capítulo 13, versículo 44 diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pedra de grande valor, foi, vendeu tudo que ele tinha e a comprou. E você sabe o mais incrível disso? É que a primeira pessoa que André falou foi alguém da sua família. E a gente só indica algo para um irmão nosso, para aquela pessoa da família que a gente gosta, porque tem uns da nossa família que a gente
Não, por que vocês riram? Só estou falando, fala para quem você gosta. Aí você... E ele chegou para o irmão dele e falou: ei, eu achei algo precioso. Quando nós encontramos Jesus, a nossa família começa a perceber a nossa diferença. A nossa família precisa começar a perceber que nós fomos transformados por um Deus que é bom. Às vezes você ora para sua família aceitar Jesus e as suas atitudes não mudaram nada, desde que você era do mundão e agora que você está na igreja. Talvez chegou o momento de você continuar orando, mas além de orar, começar a agir como um cristão verdadeiro. Porque é só assim que nós vamos mostrar para a nossa família que nós encontramos um tesouro, nós encontramos uma pedra preciosa. Amigos, André encontrou o que ele tanto procurava. O achado dele foi tão grande que ele contou primeiramente para a pessoa que ele mais amava, que era o seu irmão. E olha que louco isso. Uma das características mais fortes de André sempre foi trazer pessoas para Jesus. Isso é poderoso, porque ele entendeu quão importante foi na vida dele. Então, a maior característica de André foi trazer as pessoas para Jesus, foi trazer os seus amigos para Jesus. Pedro, o irmão de André, foi alguém muito importante nas Escrituras, muito importante para a história, muito importante para Jesus, muito importante para a continuidade do Evangelho. Pedro foi muito mais conhecido que o seu irmão André. Na lista da Bíblia, quando se referem aos discípulos, André, praticamente todas as vezes, ele era o quarto ou quinto citado. E isso é tão incrível, porque André foi alguém que amou tanto Jesus, que compartilhou Jesus com as outras pessoas, independentemente quem ele seria, quem ele se tornaria. Ele entendeu que aquilo que ele encontrou, ele não podia deixar guardado, ele precisava compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. E o fato do nome dele não aparecer tantas vezes assim como o de Pedro, seu irmão, apareceu, nos diz muita coisa. André foi conhecido por conhecer e discernir quem era Jesus. E ele foi conhecido por amar tanto a Jesus, que o mais importante era falar de Jesus do que o seu próprio nome. André era alguém leal ao Senhor e com muita ousadia para falar de Jesus. Ele tinha ousadia em anunciar Jesus. E é nisso que nós precisamos, é isso que nós precisamos aprender nessa manhã. Que nós que a gente nunca pare de falar de Jesus para as pessoas que nós amamos. E o como é falar de Jesus, Felipe? É ser alguém que ama Jesus acima de todas as coisas. É ser alguém que as suas atitudes demonstram Jesus. Ah, mas talvez eu nunca vou subir num palco para pregar, para falar de Jesus. Talvez eu nunca vou cantar, eu não tenho esses ministérios aparentes. Meus amigos, André fez o trabalho de formiguinha que muitas vezes ninguém quer fazer. Cadê aqueles Andrés que estão nos seus trabalhos, nas suas escolas, nas suas faculdades, falando o que Jesus fez da sua vida? Cadê os Andrés que estão declarando Jesus através do testemunho, André? Através do seu testemunho.
André chamou seu irmão para Jesus. E o irmão dele foi responsável pela continuidade do Evangelho. Não se preocupe se você ganhou 1, 2, 3 pessoas para Jesus, mas se preocupa em ganhar pelo menos uma, porque esse pode ganhar uma multidão inteira. Fale de Jesus, fale o que Jesus está fazendo na sua vida. Esse é o momento de nós subirmos aos montes e declararmos que Jesus é bom em todo o tempo. Esse é o momento. Não é o momento de nos acovardar, porque está chegando os dias que nós não poderemos mais falar de Jesus. Então esse é o momento em que nós precisamos gritar e falar que Jesus é bom em todo o tempo, que a nossa vida fale quem é Jesus para as pessoas, que a nossa vida fale. Quantos testemunhos você já não escutou que alguém aceitou Jesus porque viu alguém como era antes de Jesus e viu essa mesma pessoa depois de Jesus, e talvez essa pessoa simplesmente não precisou falar nada, só de ser alguém em Jesus, o amor de Jesus já escorre de nós. Vamos lá, vocês estão felizes ainda? Está dando para entender? João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Meu Deus do céu. Amigos, aqui nós podemos ver claramente Jesus chamando Filipe para segui-lo. E a resposta de Filipe em seguir Jesus ou não foi dada para Natanael. Olha isso. É o que a Bíblia diz aqui. Jesus falou: siga-me. E aí não fala que Filipe falou: eu vou te seguir, Jesus. Fala que ele foi falar com Natanael. E aí ele foi falar com Natanael e ele falou: ei, encontramos a esperança, encontramos aquele que as profecias falavam, nós encontramos Jesus. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Aí Natanael já falou: Itaquá? Ferraz? Desculpa, Thalia. Quem não sabe, a Thalia é de Ferraz. Ô mate. Caramba, eu já falei. Vamos lá. Itaquá? Pode vir alguma coisa boa de Itaquá? Aí, ó, o André, ó, o Du. Ah, gente, tá, tem coisa boa em Itaquá. Vamos dar outro exemplo, pô. Tem coisa. Não, Poá é melhor que Itaquá, né? Poá é legalzinho, não é? Vou fazer igual o Marcelo: Mogi é Mogi. Mogi, mano. Marcelo esses dias estava contando vantagem de Mogi pra galera de Taubaté. Eu sou Marcinho, calma, mano. Mogi nem é tudo isso assim, mas calma. Mas ele conta vantagem. Vamos contar vantagem de Mogi, galera. O que eu tava falando? Ah, tá, lembrei.
Falei de Itaquá, Então, Natanael naquele momento falou: cara, pode vir alguma coisa boa de lá. Isso é o mais incrível. Isso é o mais incrível. Porque a nossa vida em Jesus, ela não pode ser pautada em quem você foi. Mas a vida de Jesus, ela precisa ser pautada em quem você tem se tornado em Jesus. A sua vida em Jesus não pode ser: ai, mas eu tenho um testemunho, eu fui... Sabe aqueles testemunhos que o rolê inteiro é falando só desgraça. Aí chega no final e falou: mas eu encontrei Jesus. Deus abençoe. Pelo amor de Deus, não estou falando, tem muita história muito bonita e tem que ser contada, não é isso, pelo amor de Deus. Estou falando disso. Mais ou menos, né? Estou falando disso mais ou menos. Mas as histórias têm que ser contadas. Mas a nossa vida não é pautada em quem nós fomos, mas a nossa vida é pautada em quem nós estamos nos tornando em Jesus. A partir do dia que nós encontramos Jesus, a partir dali, a nossa vida é transformada. Então tudo que passou ficou numa história, ficou numa cicatriz na nossa vida. O Senhor tem fechado cicatrizes ainda, o Senhor tem fechado feridas e transformando em cicatrizes. E essas cicatrizes são para que nós possamos lembrar de onde Jesus nos tirou, de onde nós nos perdemos e aonde nós encontramos Jesus. Então a nossa vida é pautada desde o dia em que você encontrou Jesus. Então se você veio hoje desesperado, falou: minha vida não tem mais jeito, tem. Quando você encontra Jesus, você começa a olhar diferente para a sua vida, você começa a olhar diferente para a sua família, e a partir desse momento a sua vida começa a ser transformada. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida começa a ser transformada. Então não existe história difícil para Jesus, existe um coração rendido diante de Jesus. Não existe história difícil. Ah, Jesus. Que nós possamos olhar para isso, olhar para a pergunta de Natanael, falar: será que nós não somos essa pessoa que fala: ué, mas essa pessoa está na igreja, essa pessoa está servindo balinha, está lá nos sentinelas, é essa pessoa mesmo? Que nós possamos olhar para aquilo que Jesus transformou naquela vida, para aquilo que Jesus transformou nas nossas vidas. E é tão louco porque Nazaré era um lugar que tinha muita mistura de raça, muita mistura. Era um lugar sem identidade. Era um lugar completamente insignificante naquela época. E é por isso, amigos, que a gente não pode e nem precisa ficar entrando em embate para provar quem foi Jesus. Jesus é inexplicável, meu amigo. Jesus, ele sai do lugarzinho pequenininho e se torna o rei de todos. Jesus, ele vem como um rei dos céus. O amor se fez carne e ele nasce num lugar completamente que ninguém dava valor, completamente sem identidade. Um Deus sobre todos nasce num lugar como esse. O que nós vamos explicar de Jesus a não ser a nossa vida transformada? Porque Jesus é inexplicável, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Nós nunca vamos conseguir explicar Jesus para alguém que nunca viveu algo em Jesus. A gente vai contar testemunhos, a gente vai fazer com que essa pessoa seja cheia de um fogo, mas ela vai começar a entender quem foi Jesus a partir do momento que ela conhecê-lo de fato.
É por isso que nós precisamos sempre impulsionar as pessoas a conhecer Jesus. Vamos lá. É por isso que a sua vida precisa mostrar Jesus e não as suas palavras. Vamos lá. Às vezes você pode falar tanto, mas a sua vida não diz nada. O que vale mais, alguém com uma vida reta ou alguém que fala que tem uma vida reta? O que vale mais, alguém que acaba de chegar na igreja e fala vários palavrões expressando como foi o culto de hoje? Cara, eu já ouvi palavrões explicando como foi o culto de hoje, que eu chorava, mano. Eu entrei no carro e falei, mano, que da hora. O cara tá conhecendo Jesus, mano. Ah, mas ele falou palavrão, mano, se lascar, velho. O cara tá sendo transformado, você tá preocupado com o palavrão do cara. Eu não tô falando que você pode falar palavrão. Você não pode cair em alguma ação, não, brincadeira. Tá tendo live. Mas fechado. A gente atinge um nível de religiosidade tão grande que a gente fala, mano, o cara acabou de chegar na igreja, não pode. Misericórdia, irmão, você está falando isso? Misericórdia a você que não está vendo Jesus transformar a vida dele. Você está preocupado com o seu ouvidinho, mano. Vai conhecer Jesus e vai transformar o seu trabalho. Você vai ouvir muita coisa pior. Mas transforma as pessoas através de Jesus lá. E deixa quem está chegando em Jesus. Jesus vai transformar a vida dele, não é você, crentão. Vamos lá. Ah, mas tal pessoa faz, mano. Deixa Jesus fazer, mano. Caramba. Estamos entendidos? Que isso? Natanael duvidou de Jesus por preconceitos. Natanael duvidou de Jesus porque ele vinha de um lugar que não era incrível. Mas quando Natanael encontra Jesus, João capítulo 1, versículo 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, mas antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amigos, Jesus pode chegar na sua vida em momentos mais inesperados possíveis na sua vida. Natanael estava lá duvidando, e quando Natanael viu Jesus, quando Jesus viu Natanael, Jesus disse quem Natanael era. Então a gente pode olhar e falar: mano, mas Natanael falou aquelas coisas, e aí Jesus encontra ele e fala quem ele era, que ele era um bom homem. Porque de fato Natanael era um bom homem, um homem bom, um homem íntegro. Quando nós encontramos Jesus, nós somos surpreendidos, porque aí nós vemos que Ele nos conhece em todos os pontos das nossas vidas. Jesus nos conhece nos 3 pontos mais importantes das nossas vidas. Jesus nos conhece no passado. Versículo 48, eu vi quando ainda estava debaixo da figueira. Jesus viu quando você estava lá no quarto falando com Ele. Jesus viu o dia da sua maior tristeza. Jesus viu. Mas Jesus também nos conhece no presente. Versículo 47,
Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Jesus nos conhece no presente, mas também Jesus nos conhece no futuro. Jesus sabe o que nós vamos ver no futuro, versículo 50. E Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então Jesus nos conhece antes de nós o conhecermos. Jesus nos conhece no dia em que nós o conhecemos. Então talvez Jesus, quando você encontra Jesus, Jesus fala: olha, eu te vi, eu sei o que você fez, eu sei o que você passou, mas agora eu vejo você tentando acertar as coisas. E se você creu só porque eu falei que eu já te vi antes, se a partir desse momento você crê quem eu sou, você viverá coisas muito maiores do que essa. Esse é o convite de Jesus para nós. Esse é o convite de Jesus para nós. O Senhor quer que a gente o siga, para sermos parecidos com Ele, e para que as pessoas possam conhecê-lo através do nosso testemunho de vida. Meus amigos, eu não sei quantos viram, mas o Lê postou ontem um Reels, falando para a gente não falar que a gente é evangélico. Vocês viram? Eu acho isso incrível. Porque hoje é muito simples. Eu lembro claramente, isso marcou muito minha vida. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas como vocês sabem que eu gosto de falar, eu estou com o microfone na mão, então se você já ouviu, vocês vão ouvir de novo. Eu lembro que quando eu trabalhava na obra, não na obra do Senhor, na obra de obra, eu lembro que chegavam uns caras e trazia cartõezinhos, sabe aqueles cartãozinhos de visita? Ó, eu trabalho com isso. E eu lembro um dia que meu chefe na época, ele pegou um cartãozinho, na hora que ele viu, ele já amassou. Eu falei: o que foi? Mas nem vê. Ele: tá escrito Deus é fiel. Eu falei: nossa, já veio, meu Deus, que o cara não quer trabalhar com crente, com evangélico, misericórdia, queima ele, Jesus. Perseguição chegou. Eu falei: nossa, mas aí eu fiz uma pergunta, mas por quê? Ele falou: ih, Felipe, esses caras que se escondem atrás de uma religião não presta. Eu falei: mano, ele falou: eu já trabalhei com vários desses, me deram calote, e eu fui porque tinha um Deus é fiel, e o cara não foi fiel. Aí eu ouvi algo dele. Ele falou: é diferente de você, Felipe. Você nunca me falou que você era evangélico. E eu já: Jesus, era isso aí. Vamos lá. Deixa eu ouvir mais. Vamos lá. Ele falou: você nunca me falou que você era cristão, mas pelas suas atitudes, você não precisa colocar um Deus é fiel, que eu trabalharia com você. Eu falei: nossa. Aí o ego já foi lá em cima. Ele falou: mas está atrasado o relatório. Aí o Jesus já... Aí já... volta para a vida, Felipe. Falei: mano, não precisava, podia ter mudado de cena já, né? Na série. Depois resolve. Então, o que vale mais? Uma vida ou você chegar num lugar e falar: eu sou pastor, eu sou ministro de adoração na casa do Senhor nosso Jesus Cristo. A graça e a paz esteja com você, meu querido servo do Deus Altíssimo. Gente, eu estou brincando para dar uma descontraída. Quem fala isso, pelo amor de Deus, pode continuar falando. Mas que de fato, tudo isso que nós falarmos possa estar de acordo com a nossa vida.
que isso possa estar de acordo com a nossa vida. Vamos lá, meus amigos. Do que adianta eu falar jargões evangeliqueis, se a minha vida não condiz com quem eu sou em Jesus? Porque quando na verdade o que nós acabamos de ler aqui na Escritura diz: ei, venha e vê, venha ver o que eu estou vivendo. Natanael falou para Filipe: mas ele não é de Nazaré, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Filipe falou: ei, eu não sei te explicar, só vem e vê. Será que as pessoas podem chegar na nossa vida e as pessoas olharem para você e falarem: ei, esse cara é um cara de Deus? Será que além de você falar de Jesus, você pode chamar alguém: ei, vem aqui, passa uma semana comigo no meu dia a dia? Vamos lá, alguém. Vem ver como eu ajo com a minha esposa, com a minha família, no meu trabalho, vem ver. Será que nós estamos prontos para pagar esse preço de viver uma vida reta em Jesus, não apenas quando é mostrado no Instagram, não apenas quando é mostrado aqui na igreja, mas quando nós estivermos vivendo uma vida simples, mas uma vida simples, reta em Jesus, nós transformaremos vidas que se achegarem perto de nós. Vamos lá, meus amigos. Ah, mas eu não sei falar de Jesus. Vem e vê. Vem e vê como eu era. E vem ver como eu estou agora em Jesus. Eu não estou falando sobre perfeição, meus amigos. Se for perfeito, já é o momento de Jesus te levar. Não existe, você não vai ser perfeito. Você vai dar aquela irritadinha na sua esposa, porque você não lavou a bendita da louça, porque você não arrumou a porta do quarto, a porta do guarda-roupa do quarto da sua filha. Só foi um exemplo besta, assim. Nada é real, não é real. É exemplos meramente ilustrativos. Jesus. Te amo, amor. Mas a vida é real, né? Ah, não, essa é outra série, não precisava ter falado isso. Puxa vida. É que tinha uma série que a gente falava vida real. Eu errei. Vem ver. Mas vocês sabem agora que eu não arrumei ainda a bendita porta do guarda-roupa da Manu. Mas vou arrumar. Eu falei perante a igreja. Você viu, amor? Que prova de amor é essa? Não, um ano não, vamos lá. Foi esses dias que caiu. Não, vamos lá, isso aí não precisa. Prossigamos na palavra do Deus Altíssimo. Então, amigos, que nós possamos de fato mostrar Jesus através da nossa vida, através das nossas atitudes, através da nossa fala, através de quem nós somos, através dos nossos frutos de arrependimento. Não importa, a questão não é se você errou ou não, a questão é o que você vai fazer depois do seu erro. A questão é o fruto de arrependimento que você vai ter depois do seu erro. Como você se porta perante as situações difíceis. Vamos lá, meus amigos, nós precisamos ser homens e mulheres de Jesus, que chamam as pessoas e falam: ei, pode olhar para a minha vida, porque eu represento Jesus. Olha para a minha vida que eu represento Jesus. Olha que forte. Tem coragem? E aí a gente começa a ver um monte de pessoas, grandes sábias das Escrituras, e é poderoso ouvir pessoas assim. Mas aí você começa a ver a vida, e o que adianta saber tanto, e saber ensinar tão bem, sendo que a sua vida não demonstra nada disso, daquilo que sabe. Se aprofunde em um livro da Bíblia, viva esse livro, e depois você vai para o resto.
E aí você vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. O que adianta a gente saber tanto e não colocar nada em prática? Vem e vê como nós estamos sendo transformados. Como eu disse, amigos, não estou falando sobre perfeição, mas eu estou falando sobre homens e mulheres que amam Jesus, que erram sim, mas que se consertam. Pessoas que estavam erradas, mas foram transformadas pelo Senhor. Pessoas que não estão continuando com seus atos pecaminosos, porque foram transformados com o Senhor. Vamos lá. Vocês estão felizes ainda? Já viu aquele meme de se eu ficar rico ninguém vai saber, mas haverão sinais. Aí o cara esbanjando. Quando você é transformado por Jesus, às vezes você nem vai precisar falar, mas haverão sinais. Haverão sinais de como você tratava sua esposa antes e como você trata sua esposa hoje. Haverão sinais de como você cuidava do seu dinheiro antes e de como você cuida do seu dinheiro agora. Haverão sinais de transformação, de abundância. Haverão sinais que você foi transformado por Jesus. Haverão sinais. Esses sinais precisam exalar da sua vida, precisam ser mostrados para as pessoas. Ah, mas eu não vou em churrasco da família que tem bebida. Misericórdia. Minha família só bebe. Se você era um cara que entornava o caneco antes com eles, e agora você chega, não com uma postura chata, mas com uma postura de amor de Jesus, você pode ter certeza que haverão sinais de que você foi transformado. Haverão sinais. Haverão sinais de Jesus na sua vida, haverão sinais. Não importa como você veio para Jesus, mas o que importa é que a partir de agora, você precisa amar Jesus, não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. Mas por quem Ele é. Porque conforme a gente vai conhecendo Jesus, conforme a gente vai vendo a grandeza de Jesus, a gente começa a ver que o que a gente queria e o que a gente precisava é tão pequeno perto de quem Ele é. Então a gente fala, Jesus, eu amo você por quem você é. Eu preciso disso, mas eu amo você, não se você me der ou se você não me der, porque eu amo você por quem você é. E eu estou falando isso, amigos, porque, para a gente concluir, em João capítulo 1 mostra Jesus chamando os discípulos. A gente leu praticamente o capítulo inteiro aqui, de João capítulo 1. E você vê Jesus chamando os discípulos, ei, venham e me sigam, vem e vê, venham até mim, me sigam. Sabe o que acontece no capítulo 2 de João? O primeiro milagre de Jesus. E o que isso nos mostra? Os discípulos não seguiram Jesus por causa dos milagres. Os discípulos seguiram Jesus porque eles tiveram a revelação de quem Jesus é. Os discípulos seguiram Jesus porque eles sabiam que Jesus era o Messias, porque eles tiveram a revelação de quem Jesus é. Então não espere um milagre para amar Jesus. Não espere algo acontecer, algo sobrenatural acontecer para você amar Jesus de todo o seu coração. O Senhor está nos trazendo transformação, para que nós possamos gritar para todo canto, para todo mundo, que nós fomos transformados e renovados por Jesus. Nós precisamos gritar para todo canto, venham ver o que Jesus está fazendo na minha vida. Começa a gritar, ei, venham ver o que Jesus fez na minha vida.
Venham ver como eu era, o pouquinho de diferença que eu já tenho. Venham ver, porque Jesus já começa a transformar. Eu não estou falando sobre transformações absurdas agora. Eu estou falando para você que chegou aqui na igreja falando 10 palavrões e agora você fala 5. Vem ver que Jesus está me transformando. Vem ver que Jesus está me transformando. Eu estou falando sobre transformações diárias, transformações pequenas, que as pessoas já conseguem olhar Jesus na sua vida. E você então que teve uma transformação radical, começa a gritar para todo mundo ver. Ei, vem ver o que Jesus fez comigo. Vem ver que Jesus me libertou de vícios. Vem ver que Jesus me curou. Venha ver. Existem pessoas desacreditadas de igrejas. Existem pessoas que foram machucadas por igrejas, por pessoas que queriam fazer discípulos para si e não para Jesus. Esse é o momento de nós falarmos: ei, venham ver o que Jesus está fazendo na nossa família espiritual. Eu não estou falando para você sair pescando no aquário dos outros, não é isso. Mas existem pessoas que precisam ver um refrigério que a gente tem vivido em família espiritual, meus amigos. A gente precisa mostrar para as pessoas que nós temos vivido em família espiritual, em confissões de pecados. Nós não somos a melhor igreja, mas nós somos uma igreja séria, uma igreja que ama Jesus, uma igreja que confessa pecado, uma igreja sem falsidade. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não estou falando que aqui nós não vamos errar com você, porque muitas vezes nós vamos errar com você. Primeiramente eu vou errar bastante com vocês, principalmente nos WhatsApps da vida. Perdão para quem eu preciso pedir perdão que eu não respondi o WhatsApp. Quer aproveitar, Marcinho? Então, mas quer mentira? Desculpa. Nós vamos errar muito com vocês. Mas o que importa é como nós vamos resolver esse problema. O que importa é quem nós estamos nos tornando em Jesus. Quem nós estamos nos tornando, como a nossa família espiritual tem se tornado em Jesus. Então que nesse momento, em nome de Jesus, você pode fechar os seus olhos. Que nesse momento, o Senhor possa gerar no seu coração. O Senhor possa gerar em seu coração um desejo de dizer para as pessoas: ei, venham ver o que Jesus está fazendo na minha vida. Ei, venham ver como eu estou sendo transformado dia após dia. Ei, venham ver o que tem acontecido na nossa casa. Venham ver o que tem acontecido na nossa vida. E em nome de Jesus, Pai, eu quero orar para aqueles que vieram porque alguém falou: venha ver. Existem pessoas aqui nesse momento que vieram porque alguém falou: ei, eu não sei te explicar, mas vem ver o que Jesus está fazendo na minha vida. Então eu quero orar para vocês que vieram a convite de alguém para ver o que Jesus está fazendo na vida dela. Jesus, nesse momento, toca nesses corações, papai, e mostra quem o Senhor é. Jesus, fala para eles o que o Senhor, aonde o Senhor viu que as pessoas estavam, aonde o Senhor vê que ela está agora, e o que ela vai viver mais para frente. Em nome de Jesus, papai, eu oro por transformações de corações que estavam em vícios. Eu oro por transformações de corações que estavam aflitos. Em nome de Jesus, papai, que nós possamos ser uma igreja que grita para cada canto dessa cidade: ei, venham ver, não a Poema, mas venham ver o que Jesus está fazendo na nossa vida, como filhos do Senhor. Ei, venham ver, homens e mulheres de Jesus, posicionadas em Jesus. Venham ver o que o Senhor está fazendo. Venham ver o que o Senhor está transformando em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.